Fala pessoal, boa noite aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Edmilson, tá? Nós estamos aí na aula 4, né? Dando continuidade nessa matéria. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre multímetros, né? Tipo de multímetro, como utilizar o multímetro da forma correta e segura. Mas antes de entrarmos nessa parte, é importante nós revisarmos a matéria anterior, né? Que era referente a correntes elétricas, tensão elétrica, resistência, né? O que é, né? São as grandezas fundamentais da eletricidade. Tensão, ela tem a sigla ali com a letra V, como vocês podem ver aqui, é a força que impulsiona os elétrons, e a corrente ela é simbolizada pela letra I, e que é o fluxo ordenado desses elétrons, né? E a resistência ela é simbolizada com a letra R, que é a oposição a esse movimento, né? Juntas elas se definem o funcionamento de um circuito elétrico, tá? Relacionada pela lei de Ohm, que aí seria o V é igual a R vezes I, ou seja, resistência vezes o I. Tensão elétrica ela é simbolizada pela letra V de volt, tá? Ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos empurrando a carga elétricas, e a corrente elétrica ela é simbolizada com a letra A, que é de amperes, tá? Ele é o fluxo ou o movimento ordenado dos elétrons, a carga, através de um condutor. E a resistência elétrica ela é medida em ohms, tá? É a capacidade de um material se opor à passagem da corrente, transformando energia elétrica em calor, ou seja, quanto menor o diâmetro do condutor elétrico e maior a sua corrente, mais atrito eles vão ter, porque a dificuldade para passar os elétrons ali vai ser maior, tá? Então é importante aí entendermos bem o que é resistência, o que é corrente elétrica, qual que é a tensão, para que nós possamos realmente dimensionar um circuito elétrico aí da forma correta, onde não haja aquecimento, onde ele trabalhe aí tranquilamente aí, não venha trazer nenhum problema futuros, tá? Um resumo básico aí do conceito é tensão, né, que é simbolizado com a letra U ou a letra V, comumente é a letra V, que a gente tem aí, que é a medida em volt, tá? Que seria, por exemplo, 127, 220 volts, que seria das tomadas, interruptores. E a corrente elétrica, ela é medida em amperes, tá? Que é o fluxo da eletricidade. E a resistência em R, que é a medida em ohms, que é a dificuldade ao fluxo, tá? Aqui está o triângulo, né? A fórmula lei de Ohm que a gente teve na aula anterior, tá? Esse aqui, ó, a primeira lei de Ohms, tá? Para você poder identificar, eu quero saber eu tenho a resistência, tenho a corrente, eu quero saber qual que é a voltagem, eu não tenho. Então você faz lá R vezes I, que vai te dar a tensão aqui que você precisa. Eu tenho a tensão e tenho a corrente, eu quero saber a resistência. Então você vai lá, tampa o nosso R aqui e faz V, que seria a tensão dividido pela corrente, que vai dar a nossa resistência ohm. A mesma forma que seria o triângulo aqui de potência, tá? O P, que simboliza a potência elétrica, que é o nosso W, tá? Que é o watts. O nosso V, que é a tensão elétrica, que é o volt. E o nosso I, que é a nossa corrente elétrica, né? Que seria esse cara aqui. Se nós temos aqui um exemplo, eu tenho um chuveiro ali 7.500 watts, vai ser instalado numa rede de 127. Aí eu quero saber qual que é a bitola do condutor que eu tenho que colocar. Então eu vou lá, ponho a potência do nosso chuveiro e a tensão que nós temos. Qual que você quer saber? Quer saber a corrente? Então você tampa aqui, põe a potência dividido pela tensão, que vai dar ali a corrente ali de uns 48, 49 amperes ali mais ou menos, tá? Então nesse caso aí seria um condutor ali no mínimo ali de uns 10 milímetros, tá? Para fazer uma instalação em um chuveiro 127.
tá? E se for na rede 220, a mesma forma, pega a resistência, né? Pega a nossa resistência, que é a nossa potência do chuveiro, dividido pela nossa tensão, que aí vai dar a nossa corrente, que vai dar ali mais ou menos ali uns 34, aí seria um condutor de 6 milímetros para poder estar fazendo a instalação em uma rede 127, em uma rede 220. E a pergunta que não quer calar, né, que sempre tem ela: o que consome mais, um chuveiro 127 ou um chuveiro na rede 220? Então, o questão de consumo, o consumo sempre vai ser o mesmo. O que vai mandar é a dificuldade e o valor agregado para fazer a instalação correta de acordo com a sua tensão. Por exemplo, se eu for instalar na rede 127, como você viu aqui anteriormente, nós temos que fazer um condutor ali, trazer um condutor ali no mínimo de 10 milímetros para fazer a instalação. E se eu for fazer a instalação na rede 220, um condutor de 6 milímetros vai me atender tranquilamente, que é o que o fabricante nos pede, né? E questão de consumo, o consumo sempre vai ser o mesmo, porque o consumo ele sempre vai ser os 7.500, tá? O que vai influenciar é a tensão que vai ser instalado no seu chuveiro para você poder determinar qual é a bitola do condutor a ser utilizado. Então, é questão de custo, questão tipo, por exemplo, você não consegue passar em um conduíte aí, dependendo qual foi o conduíte que você colocou já com circuitos existentes, condutor de 10 milímetros para levar até o chuveiro. Então, requer esses pensamentos. Por isso que nós optamos muito, 99,999 instalar em rede 220, porque o condutor é menor, o diâmetro do condutor é menor, você entendeu? E a gente consegue ali fazer a instalação correta dos chuveiros, tá? Mas o consumo é o mesmo. Então, é mito falar que consome mais no 220, consome mais no 127, não. Se a potência é a mesma, o consumo é o mesmo, tá? Vamos lá. Aqui seria as fórmulas, né? Se eu quiser saber a tensão, eu faço tensão volt igual a I vezes R, que é corrente vezes resistência, que vai me dar aqui o nosso volt. Se eu quiser saber a corrente, é volts dividido pela resistência. Se eu quiser saber aqui a resistência, é volts dividido pela corrente. A mesma forma é a de potência. Se eu quiser saber a potência, é corrente vezes o volt, que vai me dar ali a minha potência. Se eu quiser saber a corrente, é potência dividido por volts. E assim vai. Não precisa, como eu já sempre digo, não precisa você saber tudo, mas o que você precisa saber é saber pesquisar, saber correr atrás da informação, porque nós não somos máquina, nem um computador para poder decorar tudo. Mas se você sabe a fonte, sabe o princípio ali da lei de Ohm, se você sabe aonde buscar, é o fundamental, porque aí você consegue chegar na informação que você precisa. Agora que já que nós sabemos já o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, resistência elétrica, agora nós vamos ver os equipamentos que são utilizados para trabalhar e para medir essas grandezas elétricas, tá? A primeira dela seria o voltímetro, né? O voltímetro analógico, aí utilizado aí em painéis, em unidades de ensino, seria esses camaradas aqui, ó. Nós temos ele de 0 a 40 volts, nós temos ele de 0 a 500 volts. Esse aqui são os analógicos, tá? E também temos a parte digital. Temos a digital aí para painel, para unidade de medida, tá vendo? Tem também aqui o amperímetro analógico para medir ali a corrente ali, tá vendo? De 0 a 40, de 0 a 200 amperes. E temos também os digitais, tá? Tem esse aqui da Simbratec, tem esse aqui que são os multifuncionais que costumam falar. Esse cara aqui eu tenho até um exemplo aí para citar. Aqui, por exemplo, na minha residência tem 4 casas e por um período a gente não conseguiu ainda quebrar para poder aumentar o diâmetro do conduíte ali para a gente poder fazer a infra ali, trazer a rede ali individual ali para cada casa, né?
Então eu opinei ali por comprar uma peça dessa aqui, uma perímetro digital. Só que o que eu comprei, ele vem amperímetro, vem voltímetro, você consegue ver todas as escalas aqui, tá? Então o que acontece? Você abre esses TC, que foi o meu caso, abri os TC, coloquei, instalei ele, aplica fase, neutro ou fase, e ele monitora ali qual que é a corrente ali que está chegando, que está passando ali no condutor. Por que que eu fiz isso? Porque aqui, como eu te falei, somos 4 casas, então uma usa o chuveiro, outra vai usar, aí ela dá aquecimento ali, dá uma diferencial ali de potencial muito alto nos disjuntores, e eles costumam desarmar, né? Eles costumam cair a fase. Então o que acontece? Para este motivo, o que que a gente opinou? Opinou em instalar uma peça dessa, ou seja, um vai tomar banho, dá uma olhadinha lá na frente, dá uma olhadinha e olha, ver se tiver acima ali de 24, alguém tá usando o chuveiro. Então ninguém usa, entendeu? Até a gente poder normalizar, quebrar aqui, fazer uma infraestrutura para trazer cada circuito aqui separado para cada residência, para ter o seu quadro, tudo certinho. Mas por esse motivo não fizemos ainda. Opinei em comprar uma peça dessa aqui que está me atendendo. Então, se alguém vai tomar banho, vai tá vendo ali que tá acima de 24, nem liga, porque é na certa ali que vai cair por conta do condutor que é fino, e eu não posso aumentar o disjuntor por questão de norma, ou questão de segurança, e assim a gente vai levando. Então esse cara aqui é um cara bem barato, não é caro, tá? É de média aí 60, 70 reais, 80, 90, dependendo aí se você quer com 3 fases, se você quer simplesmente só com 2 TC, 3 TC, 4. Então varia muito da questão dessa parte aí, qual que é a corrente que você quer medir, tá? Então é um cara bem interessante. Aqui tá o milímetro, né, analógico, tá? Essa parte aqui, na área residencial você não utiliza tanto essas peças analógicas, tá? É só para você ficar ciente do que tem no mercado, né? Temos aqui também os digitais, tá? Tá vendo? Onde é utilizado, ó, em painéis, cabines primárias. É uma linha aí que abrange a indústria em si por todas as áreas, né? Seja ela indústria alimentícia, indústria mecânica, indústria farmacêutica, todo tipo de painéis elétricos utilizam esses equipamentos, seja de medição de corrente, seja de medição de tensão, seja de resistência. Então, é uma área aí que veio evoluindo aí cada vez mais, né? Até em unidades, tá vendo? Unidades de ensinos, de faculdades, de cursos técnicos, tá? Profissionalizante. Então, é uma área bem unidades instrumentais, né? Bastante abrange bastante área, tá? Tá vendo? Temos eles digitais, tá vendo? E chegamos na parte aí que requer um pouco mais de paciência, né? É a parte do multímetro, né? Que é, como diz, é o coração do eletricista, né? O coração do eletricista é esse cara aqui, é o multímetro. Se você não souber operar esse cara, se você não conseguir operar o multímetro corretamente, você vai por alguma hora ali causar uma falha, causar um dano, seja em terceiro como em si, porque você precisa certificar primeiramente a sua segurança, como também a segurança dos demais, ou seja, aquele que você estiver prestando serviço na residência. Então você precisa em si saber operar esse cara, porque esse aqui é o coração do eletricista, tá? Então vamos focar um pouco mais nele, saber qual que é a sigla, qual que é o mais utilizado, os bornes onde tem que ser colocado. Então vamos abranger um pouco mais, tá bom? Aqui tem ele analógico, tá? E tem ele digital, que é aquele que a gente acabou de rever. Aqui está o nosso campo seletor, tá? Aqui nós temos aqui de 20 a 200. Cadê? 20, 200, é isso mesmo, 200 mega, 2000 ohms. Então nós temos aqui, deixa eu ver, de 200 a 600 volts,
Só que lembra da primeira aula lá, qual que é corrente alternada, qual que é corrente contínua. Então, aqui nós vamos diferenciar qualquer multímetro pela simbologia. É o V de volt e aqui os traçados aqui de corrente contínua, que seria bateria, pilha, celulares, essa parte aí que seria corrente contínua, tá? Mas o que nós utilizamos mais na residência é esse aqui, ó. Tá vendo a simbologia de V e a senoide ali que simboliza corrente alternada, tá? Então é de 200 a 600 volts de corrente alternada, que é o que nós utilizamos. E aqui tá a escala de BIP, tá? Que seria esse símbolo aqui, ó, que tem esse tipo um sino, que seria onde nós medimos aí continuidade de um condutor para saber se está rompido, para identificar um fio paralelo, para identificar um condutor que não está funcionando, você precisa interligar ele para ver se ele não rompeu em algum lugar. Através dessa escala de BIP aqui é o que nós iremos utilizar ele, tá? Agora vamos lá. Isso aqui, ó, é uma norma, tá? Que você tem que seguir. Vamos voltar ela aqui. Opa. Opa, não quer voltar não? Então, agora vamos lá. Aí nós temos aqui o nosso Borne A, que seria para medir corrente, tá? Só que assim, de inicialmente eu te indico a você nunca utilizar a parte aí de medir corrente através dos bornes, né? Porque hoje nós temos os multímetros aí que já vem com alicate amperímetro, que é mais seguro, você consegue medir a linha viva ali sem ter risco algum, só colocar na escala ali da letra A de amperes, medir ali qual que é a corrente que está passando naquele condutor, sem precisar abrir o circuito para você colocar o borne e fazer a medição correta. Por exemplo, o borne comum que nós utilizamos aqui, sempre vai utilizar é o COM, tá? Em todos os tipos de multímetro, seja esse tipo, seja com alicate, eles vão ter essa sigla. Então você vai sempre ligar nas siglas, você vai seguir elas. Não vai seguir cor de multímetro, não vai seguir modelo. O que você vai seguir é as normas que está escrita nela. Ou seja, o COM, você sabe que é o comum do seu multímetro. Qualquer operação tem que ser utilizada esse COM, ou seja, coloca o borne preto nela. E a outra parte seria o V, que nós temos aqui ó, a letra V, tá vendo? V de volts. Então você clica ou coloca o botão vermelho nela, o cabo vermelho, e para depois fazer as suas ligações. E primeiro de tudo isso, você nunca deve mudar a seletora aqui, ó, seletora do multímetro com os bornes conectados em algum ponto de medição, porque isso pode causar um acidente grave, pode até ser fatal, dependendo da tensão que você estiver medindo. Então, ou seja, vou medir, coloco na escala que eu quero medir, roda aqui a minha rodana do multímetro, né, a catraca dele, coloco na opção que eu quero, se eu quero tensão alternada, quero saber aqui se é 127, se é 220, se há fase, se não há fase. Ponho aqui, ó, na minha letra V de corrente com a senoide, corrente alternada. Se eu quero medir uma bateria, eu venho aqui, ó, coloco na minha letra V com pontilhado, que quer dizer que é a nossa tensão contínua, tá? Se eu quero medir a escala de BIP, coloco aqui e vou lá e faço a medição, tá? Mas sempre que for fazer qualquer operação com um multímetro, você deve tirar o cabo ali da onde você estiver medindo, faz a escala ali, coloca na escala que você precisa, depois você faz a medição, tá? Não pega ali, coloque lá e gira a catraca ali dele ali para poder alterar a posição que ele está, porque pode ser fatal, tá bom? Então, cuidado aí que nós temos que seguir. Próximo passo, que seria aqui para medir a corrente, tá? Abrir o circuito, como eu falei, ó, tá vendo? Aqui você tá aqui medindo a corrente, aí você vai, mexe aqui na seletora aqui e passa ali para outra escala que não era para medir,
fecha um curto, estoura o multímetro, pode ser fatal, como pode machucar sua mão, pode machucar seu corpo, pegar fogo. Então, dependendo da tensão, tá bom? Por isso que eu não aconselho você fazer medição direta, porque você tem que abrir o circuito, tá vendo aqui, ó? Eles são interligados aqui, você abre por uma ponta de prova em um ponto e a outra ponta de prova no outro ponto, coloca na escala de A o conector e o comum do conector e põe na escala de A aqui de amperes. Então, por isso que eu aconselho, compra um multímetro com alicate amperímetro, que é mais prático, é barato, não é caro, não chega nem a R$ 50, dependendo aí se for um comumzinho aí para você iniciar, tá bom? Então você vai lá, põe na escala de amperes, vai ali, gruda aqui no cabo aqui, abre a garra dele, gruda aqui, ele vai te dar ali qual que é a corrente que está passando no circuito, sem você correr risco algum de poder estar colocando aqui numa escala que seja menor do que aqui o que está passando ali no circuito no momento, tá bom? Aqui está para medir a resistência, né, que seria nosso borne comum, sempre vai ser conectado, que seria o preto aqui. O nosso borne se diz positivo, né, que seria o vermelho, né, mas aí a gente vai medir resistência, a gente pode medir ali tensão alternada, tensão contínua. Então, por padrão, a gente utiliza esses dois bornes, tá? É impossível você medir tensão, medir resistência, se você não utilizar esses dois bornes, tá? Esse outro borne aqui é para medir circuito aberto, então eu costumo tampar ele, eu costumo fazer alguma coisa, porque como eu não trabalho só, né, tenho uma equipe, aí a gente vai lá, pega um multímetro, coloca o cabo no conector errado, fecha um curto, se machuca. Então, por padrão, eu já vou lá e já tampo esse cara aqui, porque é um item ali, é um furo que a gente não utiliza, tá bom? É sempre com e o volts, porque a gente sempre vai medir corrente alternada, corrente contínua e resistência. Pronto, tá? A parte de medição de resistência, dá para identificar ali se a lâmpada está queimada, tá? Como funciona a parte de resistência? Você coloca aqui na sua escala de BIP ou na escala de resistência ali que você deseja, que tem um range, e ele manda um sinal pelo condutor aqui, ó, pelo cabo vermelho, né? Que ele emite o sinal, passa pela centelha aqui, ó, pelo filamento da lâmpada, retorna para nossa parte externa da lâmpada e volta para o nosso cabo preto aqui, que é o comum. E dentro dela tem um circuito que vai ligar o BIP, né? Indicando que esse circuito está em perfeito estado, está dando continuidade ali sem nenhum rompimento. Agora, se ele tiver rompido aqui, seja o filamento, seja alguma parte aqui interna de baixo aqui da lâmpada aqui, né, que forma a lâmpada, ela vai emitir o sinal e o sinal não vai voltar pelo preto. Isso quer dizer que essa lâmpada está danificada, ou seja, o circuito está rompido em algum ponto, né? Então, entre essa lâmpada aqui, o filamento dela, houve ali um rompimento ali do circuito. Então, por esse motivo que nós utilizamos a escala de BIP, né? Para saber se um circuito ele está funcionando corretamente, se ele não está rompido, o que aconteceu, tá bom? E sempre que for medir resistência elétrica, primeira coisa, tá? Primeira coisa para o padrão de segurança, para o padrão de como é que fala, de dia a dia, né? Então você sempre coloca na escala ali de corrente alternada, né? Que seria a nossa área, eletricidade básica residencial. Coloca ali na corrente, na nossa letra V, com a senoide, vai lá com a ponta de prova, identifica, vê se não tem nenhuma condutora ali com fase ali energizado. Se não tiver nenhum energizado, aí você vai lá e coloca na escala de BIP e faz os seus testes, tá? Mas a primeira coisa a ser feita é identificar se não há fase em nenhum condutor que você vai bipar,
porque se você bipar ele com alguma fase, ele também danifica o teu multímetro, tá? Pode até explodir o multímetro ali, que é o caso de alguns que eu vou te mostrar agora a partir do próximo slide, que é por erro, né? Erro de seja colocou na escala que ela não suporta, ou mexeu ali na seletora com as pontas de prova no local, tá? Seria esse caso aí, tá vendo? Pega fogo nas roupas, pega fogo aqui no multímetro, dependendo da tensão que você está trabalhando, tá? Aqui também, ó, tá vendo? Pegou fogo. E você lembra desse caso aqui da Ana Maria Braga? Ela tava fazendo uma demonstração lá ao vivo, né? No programa dela, colocou o multímetro ali para estar medindo a tensão. O multímetro tava certinho. Ela foi mexer na seletora lá, o multímetro pegou e explodiu. Pum, queimou o multímetro dela lá ao vivo, lá no vídeo. E ela tentou sair, né? Falar que tá com problema, isso, aquilo. Não, mas foi o erro de utilização do próprio multímetro, né? Que por norma já vem escrito ali não mudar a seletora enquanto as pontas de prova estiver conectadas em algum circuito, tá? Então por esse motivo aí ela danificou o multímetro. Graças a Deus não aconteceu nada, só foi o multímetro mesmo que deu problema ali na hora ali do vídeo ali, que foi, acho que estava medindo 127 volts. Então ela meio que tomou só o susto ali, disfarçou e o programa seguiu, tá? Aqui nós chegamos aqui na NR10, né? Que é a geração de transmissão de distribuição e consumo, incluindo etapa de projeto, construção de montagem, operação e manutenção de instalações elétricas e qualquer trabalho realizado nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão competente e na ausência destas normas internacionais cabíveis, né? Ou seja, nós temos normas a seguir, né? Normas para poder certificar que estamos fazendo ali o serviço corretamente, para poder chegar, para poder ter segurança, né? Tanto na instalação, para quem está instalando, como para quem vai utilizar após a instalação. Então é importante ali a gente seguir as normas. Por isso que existe a norma ali em questão ali de instrumento, né? Que seria a 610 10.1, que é a norma de instrumentos de teste de medição, ou seja, de 1000 a 1500 volts é considerado baixa tensão. Por isso que tem as escalas ali dos multímetros, né? A primeira categoria, aí tem categoria 2, categoria 3 e categoria 4, tá? A categoria 1 é multímetro, categoria 1 é para circuitos e equipamentos eletrônicos protegidos, tá? Categoria 2 é para aparelhos domésticos, escritório, lavatórios e similares, tomadas ou pontos de alta tensão, com circuito de ramificações longas, tá? Temos categoria 3, que já é para barramentos de linhas de alimentação, plantas industriais, painéis de distribuição, tomadas e conectores e com conexões curtas em relação à entrada de rede. Também temos a categoria 4, que seria linhas de baixa tensão, de poste até construção, linhas aéreas para edifícios isolados, ou seja, cada área tem a sua especificação, ou seja, residencial é o básico ali, categoria 2, uma coisa mais eletrônica, um negócio mais para medir circuitos elétricos, então você já precisa de um categoria 1, que ele é mais sensível, ali ele tem as grandezas, né, menor, a escala de grandeza menor, então vai te dar uma precisão maior referente àquela medida que você precisa adquirir, tá? E a questão também de categoria 3 para barramento, quadro de distribuição. Então, isso aí é a segurança, né? Então, segurança em primeiro lugar, tá bom? Então, espero que você deu para abranger, para entender um pouco mais referente a essa área. Nós iremos agora entrar na parte prática. Então, nós iremos na parte prática ali tirar umas dúvidas, ver se realmente funciona dessa forma, fazer as medições, medir continuidade, medir tensão, medir. Então a gente vai andar ali sobre o multímetro ali mesmo
pegar a prática para não ocorrer nenhum erro aí no nosso campo aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, muito obrigado. Essa aqui foi a aula 4 e nós iremos dar continuidade aí na aula 5. Muito obrigado e tenha uma excelente tarde.